meu irmão, minha irmã, que a paz do Cristo esteja convosco. Me responde com sinceridade. Você já olhou para sua família e sentiu que algo invisível pesava sobre vocês? Que por mais que tentassem, as brigas voltavam, o cansaço não passava, a alegria parecia distante? Hoje eu vou te mostrar que existe um caminho de volta para a luz. E ele começa agora. Primeira maneira, seja o ponto de luz que sua família precisa. Existe uma verdade espiritual que poucos têm coragem de encarar de frente. A transformação de uma família nunca começa na família. Ela começa em um único indivíduo que decide, de forma consciente e determinada, ser diferente. Que decide parar de esperar que os outros mudem primeiro. Que assume para si a responsabilidade de ser o ponto irradiador de luz dentro daquele grupo. Você já deve ter observado como uma única vela ilumina um quarto completamente escuro. Não precisa de 10 velas, não precisa de um lustre imenso. Uma chama acesa já é suficiente para transformar a escuridão. Com as famílias, funciona exatamente da mesma forma. A doutrina espírita nos ensina, através das palavras luminosas de Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, que somos todos responsáveis uns pelos outros, não de uma forma que nos torna prisioneiros dos erros alheios, mas de uma forma que nos convida à influência positiva, ao exemplo vivido, à irradiação constante de boas vibrações. Quando um membro da família eleva sua frequência espiritual, essa elevação tem impacto real e mensurável sobre todos ao redor. Mas o que significa, na prática, ser esse ponto de luz? Significa começar pela conquista de si mesmo. Significa trabalhar suas próprias sombras antes de apontar sombras dos outros. Significa escolher a palavra gentil quando a irritação quer falar mais alto. Significa respirar fundo antes de reagir, perguntar antes de julgar, ouvir antes de responder. Joana de Ângeles, a benfeitora espiritual de Valdo Franco, nos ensina que a evolução espiritual não é um caminho solitário. Ela se dá no contato, no atrito, no amor praticado nas relações mais íntimas e desafiadoras. E não existe relação mais íntima e mais desafiadora do que a familiar. É justamente ali, naquele espaço onde as máscaras caem e o ser real se mostra, que temos a maior oportunidade de crescimento e de influência positiva. Então, meu irmão, minha irmã, começa por ti. Decide hoje, eu serei a vela que se recusa a apagar, mesmo quando o vento soprar forte dentro do meu lar. Eu serei o ponto de luz que minha família precisa, não por perfeição, mas por persistência amorosa. Esse compromisso silencioso e firme é o primeiro e mais poderoso ato de atração de luz para o ambiente familiar. Pense em quantas histórias você já ouviu de famílias transformadas por um único membro que decidiu mudar. Uma mãe que começou a orar e com o tempo levou toda a família ao caminho espiritual. Um pai que abandonou o orgulho e pediu perdão ao filho, abrindo uma ferida antiga que precisava curar. Uma filha que, mesmo diante dos conflitos familiares, manteve o coração aberto e gentil, tornando-se o elo que uniu o que estava se fragmentando. Essas histórias não são exceção, são convites, são provas de que uma única chama pode iluminar muitos. Segunda maneira, construa rituais sagrados no cotidiano. A luz espiritual não vive apenas nos grandes momentos, nas festas, nas viagens, nos feriados especiais. Ela vive, acima de tudo, nos pequenos rituais cotidianos que uma família constrói e preserva com amor e intenção. Um ritual, no sentido espiritual mais profundo, é qualquer ação repetida com consciência e intenção sagrada. Não precisa de pompa, não precisa de elaboração. Pode ser a prece antes de cada refeição, dita com genuína gratidão por mais um dia de vida em conjunto. Pode ser o beijo de boa noite que nunca é pulado, mesmo nos dias de conflito. Pode ser a leitura semanal de um texto espiritual
que nutre a alma da família com alimento que vai além do físico. O querido Chico Xavier, em uma de suas memoráveis entrevistas, compartilhou algo que ficou gravado na memória de todos que ouviram. Disse ele que as famílias que constroem hábitos espirituais juntas criam laços que nem a morte consegue romper, porque esses laços não são apenas afetivos, são espirituais, são construídos na essência imortal de cada um e atravessam as fronteiras entre os planos da vida. A ciência contemporânea também confirma o que a espiritualidade já sabia. Famílias com rituais regulares apresentam maior coesão, maior resiliência diante das crises e maior bem-estar emocional de seus membros. O simples ato de jantar junto, sem telas e sem pressa, fortalece vínculos de uma forma que nenhum aplicativo de relacionamento jamais poderia substituir. Mas vou além. Os rituais espirituais especificamente têm um efeito vibratório que transcende o psicológico. Quando uma família se reúne para orar, para estudar, para agradecer, ela cria o que os espíritos benfeitores chamam de corrente espiritual. Uma corrente de energia luminosa que se forma no espaço daquele lar e que atrai outros espíritos de luz para aquela convivência. André Luiz nos descreve, em várias passagens das obras psicografadas por Chico Xavier, como os espíritos benfeitores aguardam ansiosamente o momento da prece familiar para se aproximar e trabalhar em favor daquelas almas. Comece com um ritual simples que seja possível manter. A consistência vale infinitamente mais que a grandiosidade. Uma família que ora 30 segundos todos os dias faz muito mais do que aquela que planeja uma grande cerimônia mensal, que raramente acontece. O cotidiano sagrado é o solo onde a luz espiritual se planta e crescer. Terceira maneira, pratique a gratidão como lei espiritual. A gratidão não é apenas uma virtude bonita de se cultivar. Na doutrina espírita, ela é compreendida como uma verdadeira lei espiritual, um princípio que regula a atração de bênçãos e de luz para a vida de quem a pratica com sinceridade e profundidade. Jesus, o maior mestre que já pisou nesta terra, nos ensinou através de seus atos muito mais do que através de suas palavras. E um dos gestos mais marcantes de todo o seu ministério foi o de sempre agradecer antes dos milagres. Antes de multiplicar os pães, ele agradeceu. Antes de ressuscitar Lázaro, ele agradeceu. Antes de transformar a água em vinho, ele agradeceu. Não agradeceu depois como confirmação do recebido, agradeceu antes como ato de fé e de alinhamento com a providência divina. Esse exemplo não é detalhe, é ensinamento profundo sobre como funciona a lei da atração espiritual. A gratidão antecipada, a gratidão confiante, a gratidão que reconhece as bênçãos, mesmo antes de vê-las manifestadas. É a chave que abre as comportas da abundância espiritual. Quando uma família aprende a ser grata, sua percepção da realidade muda completamente. O que antes parecia falta, passa a ser visto como oportunidade. O que parecia obstáculo revela-se como degrau. O que parecia ausência transforma-se em convite para buscar algo melhor e mais elevado. E aqui vai um exercício prático, meu irmão, minha irmã. Institua na sua família o que eu chamo de rodada da gratidão, uma vez por dia, preferencialmente à noite antes de dormir. Cada membro da família compartilha uma única coisa pela qual é grato naquele dia. Pode ser algo pequeno, o almoço gostoso, o abraço inesperado, o sol que apareceu, a risada que aconteceu. Não precisa ser grandioso. O que importa é o ato consciente de reconhecer o bem que existe na vida. Famílias que praticam gratidão regularmente desenvolvem uma sensibilidade espiritual aguçada, passam a perceber a ação da providência em detalhes que antes passavam despercebidos. Desenvolvem fé não como crença cega, mas como certeza vivida, construída
dia a dia sobre evidências concretas do amor divino operando em suas vidas. A gratidão também tem um efeito poderoso sobre as relações internas da família. Quando você começa a notar e a verbalizar o que cada membro faz de bom, de belo, de generoso, você cria um campo de reconhecimento mútuo que nutre a autoestima, fortalece os laços e dissolve gradualmente as mágoas acumuladas. É difícil guardar rancor de alguém a quem você acabou de dizer: sou grato por você existir na minha vida. Quarta maneira, convide o perdão para morar no seu lar. Se existe uma força espiritual capaz de transformar radicalmente uma família, essa força tem um nome e chama-se perdão. Não o perdão conveniente, superficial, dito apenas para acabar com a discussão, mas o perdão verdadeiro, profundo, trabalhado nas entranhas da alma, esse que dói antes de libertar, que exige humildade antes de conceder alívio. A doutrina espírita nos revela algo extraordinário sobre o perdão. Ele não beneficia primeiramente quem é perdoado, mas quem perdoa. Quando guardamos rancor, somos nós os prisioneiros. Quando alimentamos mágoa, somos nós que adoecemos. Quando recusamos o perdão, somos nós que permanecemos acorrentados a uma corrente invisível de sofrimento que pode se estender por existências inteiras. Kardec nos ensina que muitos dos conflitos familiares que vivemos na atualidade têm raízes em existências passadas. Somos reencontrados com as mesmas almas, em novos papéis, novas circunstâncias, mas com os mesmos nós a desatar. O marido que nos irrita profundamente pode ser aquele a quem devemos uma reparação de outra vida. O filho que nos desafia pode ser a alma que veio para despertar em nós uma paciência que ainda não desenvolvemos. A família não é acidente, é encontro planejado pelo amor da providência, para que possamos evoluir juntos. Compreender isso muda tudo. Quando olhamos para os membros da nossa família através do prisma da espiritualidade, eles deixam de ser apenas pessoas que nos irritam e se tornam companheiros de jornada evolutiva. Almas que, assim como nós, estão aprendendo a ser melhores, a amar com mais profundidade, a superar os próprios limites. Emmanuel nos deixou uma frase que ecoa na consciência de todos que a leram. O perdão é a mais alta expressão do amor humano, não porque seja fácil, porque não é, mas porque exige de nós o melhor que temos a oferecer, a capacidade de enxergar além da ofensa, de reconhecer a humanidade falível em quem nos feriu, de escolher o amor onde o ego pediria vingança. Como praticar o perdão na vida familiar cotidiana? Começa com pequenos gestos. Pedir desculpas quando errou, sem aguardar que o outro peça primeiro. Responder a uma crítica com curiosidade, ao invés de defensividade. Não deixar que o sol se ponha sobre uma mágoa não resolvida, e nas feridas mais profundas, aquelas que o tempo ainda não curou, trabalhar o perdão na oração, na terapia, no silêncio interior, sem pressa, mas sem desistência. Uma família que aprende a pedir e a conceder perdão com regularidade. Cria uma cultura interna de segurança emocional, onde cada membro sabe que pode errar, pode recomeçar, pode ser acolhido. Esse ambiente é o solo mais fértil para o crescimento espiritual de todos os envolvidos. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final desta reflexão, mas não ao final do caminho, porque o caminho que descrevemos aqui é para a vida toda. Recapitulando as 4 maneiras de atrair luz para a sua família. A primeira é ser você mesmo o ponto irradiador de luz, assumindo a responsabilidade de começar a transformação por dentro de si. A segunda é construir rituais sagrados no cotidiano, criando correntes espirituais que atraem benfeitores e elevam a vibração do lar. A terceira é praticar a gratidão como lei espiritual, abrindo as comportas da abundância e desenvolvendo a fé vivida. E a quarta, a mais desafiadora e a mais libertadora, convidar o perdão para morar permanentemente no seu lar. Nenhum desses caminhos
é fácil. Todos eles exigem escolha, esforço e repetição diária. Mas todos eles conduzem ao mesmo destino. Uma família que não apenas recebe luz, mas que irradia a luz, que se torna farol para outras famílias. Testemunho vivo de que é possível amar melhor, viver com mais paz e crescer juntos em direção ao que há de mais elevado na existência. Sua família merece isso. Você merece isso. E a providência divina já preparou tudo o que é necessário. Basta que você dê o primeiro passo. Um abraço fraterno do fundo do meu coração. Paz e luz.